Boa tarde a todos. É uma hora, se calhar começo. Ah, hoje a edição do Ciência à Conversa é uma edição um bocadinho especial, pelo menos sai dos moldes com que temos feito agora os últimos Ciências. Portanto, os Ciências já há alguns meses que têm sido sobre os nossos centros de investigação e, portanto, rotativamente vão apresentando o trabalho numa ótica de disseminação do trabalho que é feito, mas também numa ótica de se conseguir criar redes com outros colegas do Instituto, de outros centros, ou que ainda nem estejam em nenhum centro, mas que encontrem afinidades de trabalho. A sessão de hoje é uma sessão diferente e a próxima também vai ser. A de hoje é porque está a fazer um ano que começou oficialmente o projeto EUDRES, o projeto no qual nós nos vamos transformar numa universidade europeia. Eu digo oficialmente porque na realidade nós arrancámos mais tarde, o dia 1 de outubro foi o dia da assinatura do contrato. Mas pegando um bocadinho nesta oportunidade, achámos que seria também, de qualquer maneira, as atividades fechou-se o primeiro ano letivo, entre aspas, da EUDRES, e vai-se começar agora o segundo, e portanto também achámos que já existe trabalho que merece ser divulgado, e sobretudo para a comunidade científica do IPS saber o que é que se tem feito, o que é que se vai fazer, e quem tenha vontade, de que forma é que se pode juntar e que pode também integrar estes grupos, mais cedo ou mais tarde, não é? Mas como é que poderá ser? Portanto, eu vou fazer só aqui um balanço muito pequenino deste ano, explicar, é quase um enquadramento do que é que foi feito. Portanto, o grande objetivo, a Universidade Europeia, como sabem, tem várias vertentes, nós aqui no Ciência à Conversa vamos falar só da parte científica. E do ponto de vista científico, o objetivo era criar 3 grupos de investigação no primeiro ano, que depois vão crescendo, e esses 3 grupos de investigação seriam formados por investigadores, um de cada parceiro, portanto, um de cada nacionalidade, com formações de base também distintas. Nós, no mesmo grupo, temos, por exemplo, um informático com um filósofo. E o que é que seria então comum nesses grupos? Era o interesse, portanto, era um interesse numa determinada área, mas estas áreas são suficientemente latas de forma a poderem abarcar. Penso que deverá ser difícil encontrar um colega que não se enquadre em nenhuma delas. Portanto, uma delas é a economia circular, a outra é a contribuição humana para a inteligência artificial e a terceira é o bem-estar e envelhecimento. Portanto, começou-se por pedir a cada parceiro que nomeasse um investigador para cada uma destas áreas e, portanto, estes grupos foram formados assim. Cada parceiro nomeou uma pessoa, e estes 6 colegas conheceram-se, começaram por se apresentar, por partilhar os interesses e pronto, como as áreas são muito latas, por exemplo, a economia circular, o que acontece é que as pessoas tinham formações diferentes e mesmo dentro da economia circular, se calhar as áreas que tinham mais interesse também não coincidiam. Portanto, a primeira fase foi os investigadores conhecerem-se uns aos outros, partilharem interesse e tentarem encontrar ali um denominador comum, um nicho que interessasse a todos. Depois disso, foram procurar, então, desafios que fossem comuns às suas regiões e pelos quais tivessem também interesse. Portanto, começaram a contactar parceiros locais, associações de cidadãos, câmaras, portanto, foram contactar vários atores locais e com isso acabaram por depois selecionar, com base no que encontraram nas várias regiões, acabaram por selecionar um desafio comum. E já no final do ano letivo passado fez então um primeiro Living Lab para cada um destes temas, em que participaram não só os investigadores, os 6, um de cada nacionalidade, mas participaram também os atores que estavam envolvidos no desafio, ou que criaram o desafio, ou que lhes interessava especialmente a resolução do desafio. Foram envolvidos também cidadãos, porque a ótica destes grupos é trabalhar com base em ciência cidadã, em que os cidadãos também contribuem para a equipa de investigação, e com estudantes. Portanto, foi feita ali uma semana bastante intensa. Nessa semana, portanto, os stakeholders, os cidadãos, os estudantes e o grupo de investigação, todos juntos, começaram a delinear um projeto de investigação.
E esse projeto de investigação depois continuou a ser escrito e foi submetido no final de julho para uma cola interna da IODRAS, e saíram agora os resultados, e portanto os projetos há um que ainda precisa de mais uns toques, mas os projetos vão agora arrancar. Portanto, que projetos são estes? São projetos que têm a característica de serem internacionais, obviamente, porque os grupos são internacionais, serem interdisciplinares, portanto, resolvem um problema, mas para resolver este problema é preciso saberes de várias áreas do conhecimento, e é um problema que é resolvido não só na academia, mas a academia em conjunto com as empresas ou com as câmaras, com quem seja, pronto, com quem identificou a necessidade e, sobretudo, com o apoio dos cidadãos. Esta expressão de ciência cidadã, citizen science, para nós pode ser nova, ou pelo menos para alguns de nós, mas não é nova de todo para o Instituto. Portanto, nós já fazemos citizen science há muito tempo, não lhe damos a este nome. Portanto, nós temos diversos projetos em que são ou os cuidadores, portanto, que são as pessoas que não são cientistas, que contribuem ou para a angariação de dados, ou para o tratamento de dados. Portanto, que sem eles não seria possível fazer o projeto. Eu já falei demasiado, eu agora quero dar a palavra aos 3 colegas portugueses que estiveram a trabalhar nos 3 temas. Portanto, o professor Nelson Carriço, que esteve a trabalhar no grupo da economia circular, o professor Rui Madeira, que esteve a trabalhar no grupo da contribuição humana para a inteligência artificial, e o professor Eduardo Cruz, que esteve a trabalhar no bem-estar e envelhecimento. Portanto, os 3 colegas vão partilhar o que é que foi este trabalho deste primeiro ano, o que é os seus projetos, e depois, at last but not at least, o professor Luís Coelho, que é o responsável pelo internacional da investigação na IODRAS, irá partilhar quais são os novos passos e, portanto, o que é que vamos fazer agora neste segundo ano, e em que medida é que todos vocês, se estiverem interessados, poderão colaborar. Portanto, eu passava a palavra ao professor Nelson Carriço. Olá, boa tarde. Isto é uma apresentação que é feita, que nós já tínhamos feito, eu reciclei, está em inglês, peço desculpa, mas aproveitei uma apresentação que estava já feita. Eu venho apresentar, eu dentro do IPS tenho coordenado a rede da economia circular, nós somos 6 instituições, para além de nós, o Instituto Politécnico de Setúbal, como já foi referido, temos a Áustria, a Hungria, a Bélgica, a Roménia e a Letónia. As pessoas que estão envolvidas na economia circular são as que eu apresento aqui. Temos a Alexandra, temos a Tchila, a Sara, o Sérgio e a Mayra. Somos os 6, temos trabalhado intensivamente nas nossas ideias, somos de backgrounds completamente diferentes, nós somos de áreas distintas. A Sara, por exemplo, é psicóloga, eu sou da área de engenharia, depois a Alexandra, por exemplo, é da área de gestão e a Mayra também, o que torna difícil fazer um brainstorming para a economia circular, ou seja, quando nós nos sentamos para ver quais são os nossos pontos em comum, percebemos que temos interesses completamente diversos, desde a água e energia, a alimentação e desperdício, a mobilidade sustentável, logística, a recuperação de materiais, depois também mais ligado às áreas sociais, o stakeholders involvement, ou seja, o engagement, no fundo o envolvimento dos vários decisores, e também isto é mais ligado à área da ciência cidadã, como é que podemos envolver as pessoas e também construir a comunidade. E depois também, End Users and Business Research, eram os vários tópicos. Dentro destes tópicos, nós usá-los em comum, nós depois de várias reuniões de brainstorming, chegámos aqui a vários tópicos dentro de cada um deles. Nós tínhamos várias questões. Tentámos, dentro da água, por exemplo, como reduzir o consumo de água, dentro da energia também, como é que nós podemos fazer a eficiência energética, na área da alimentação também, como é que se pode, nos supermercados, reduzir o plástico, as embalagens e reduzir também o desperdício. Dentro da mobilidade, como é que se pode organizar melhor os circuitos de distribuição, também
usar outros tipos de materiais mais sustentáveis e também dentro dos resíduos novos conceitos para a reparação de sapatos e coffee repair coffees, que já existem em Lisboa, nós em Portugal já temos algumas destas coisas. Isto são alguns tópicos que nós nos lembramos e com isto nós criámos um desafio global, no fundo, que é como é que nós vamos, dentro das nossas regiões, criar regiões circulares e sustentáveis e envolver os stakeholders mais relevantes e também a sociedade civil, os cidadãos, num processo de co-criação. E também prever soluções baseadas na natureza, que isto na economia circular nós falamos muito nisso, e obviamente fazer investigação, criar novos produtos. E com isso, nós definimos isto com várias, antes do primeiro Living Lab, que a Susana já referiu no Living Lab que decorreu em junho, julho, acho que foi junho, nós fizemos uma primeira proposta. Nós trabalhámos nesse sentido, houve uma oportunidade, um projeto europeu. Fizemos uma primeira proposta de que era definir o que é uma sociedade idealmente sustentável, ou seja, é um conceito que nós definimos. No fundo, o que nós pretendíamos era ver qual é que era o estado da arte atual e nós definimos o que era o ideal, no fundo era uma ideia utópica de cidade sustentável. E então o projeto, no fundo, íamos ver onde é que nós estamos hoje e o que é que nós teríamos que fazer. No fundo, era definir estratégias, planear, de forma a atingir então essa cidade sustentável. E dentro das áreas que nós conseguimos ter ali uns elos em comum, definimos 3 grandes tópicos, são a energia, a eficiência energética e hídrica. Depois também a parte da recuperação de materiais e waste, no fundo aqui estamos a falar de resíduos, e também a mobilidade sustentável. E isto, pronto, nós fizemos esta primeira candidatura com esta ideia. Não fomos financiados, obviamente, porque fizemos uma candidatura no espaço de um mês, um projeto europeu, normalmente a ideia tem que estar muito bem amadurecida, tem que ser, pronto, e nós fizemos o nosso melhor, tivemos, obviamente, uma revisões, e agora vamos melhorar e tentar, obviamente, com essas ideias, propor depois novas candidaturas. Entretanto, decorreu o Living Lab, como a Susana falou, fizemos no Living Lab, nós dividimos em 2 grupos, em 2 tópicos, porque no fundo aqui, com base nesta ideia, nós definimos, suprimimos ali a parte da eficiência hídrica, porque a eficiência hídrica pode estar um bocadinho ligada à sustentabilidade dos recursos, ali dos resíduos. Então dividimos em 2 tópicos, juntámos os 2 primeiros e fizemos, ou seja, fizemos no Living Lab, criámos 2 grupos com o qual convidámos então vários decisores, ou seja, várias instituições. Em Portugal convidámos a Câmara Municipal de Barreiro, o Zero Desperdício, depois havia outras instituições de outros países, em que queríamos ver com eles se a ideia fazia sentido, quais eram os desafios, o que é que eles achavam, e correu bastante bem. E com base no resultado desse Living Lab, foi-nos colocado o desafio de fazermos uma proposta interna, como a Susana referiu, e com base nos resultados do Living Lab, tínhamos que fazer essa proposta. O que nos ocorreu foi criar uma coisa chamada Change Corner. No fundo, o Change Corner e tem ali o C e o E em azul, porque é de economia circular economy. A ideia, no fundo, era criar hubs virtuais ou físicos em cada uma das 6 instituições, de forma a criar o awareness, ou seja, a aumentar o conhecimento, ou pelo menos aumentar na comunidade académica, não só, o que é a economia circular, e também aproveitar esse contacto para fazermos então
ciência cidadã para melhorarmos então os nossos projetos, as nossas ideias de projeto e envolvê-los, ou seja, colaborarem connosco de forma a melhorarmos então as candidaturas futuras que nós vamos fazer, porque é uma forma de nós vermos quais são os desafios, nos darem um contributo e com ela nós conseguimos fazer melhores candidaturas de acordo com a ciência cidadã, a economia circular e obviamente que envolvendo mais pessoas em atividades, nós vamos ter várias atividades, temos, agora não me recordo, mas temos várias atividades planeadas nos próximos 2 anos. O objetivo é aumentar então esta awareness da comunidade, e aqui não estou a falar só da comunidade estudantil, também professores, mas ir para lá do IPS, fazemos também algumas na cidade de Setúbal e eventualmente na cidade do Barreiro, onde temos um campus, e também convidar os stakeholders de maneira a contribuírem com ideias para novas candidaturas, e escrevemos então propostas mais direcionadas aos desafios regionais. Foi isso que nós achamos, e isto é criar ciência cidadã e envolvendo as várias partes, e a ideia aqui também é desenvolver alguns conceitos, algumas métricas, medidas dentro destes 2 tópicos. Nós depois agrupámos os 2 tópicos, como eu já vos referi, que é a sustentabilidade, a mobilidade sustentável e a eficiência de recursos. Aqui a eficiência de recursos, no fundo, também tem depois a gestão dos resíduos, tem a eficiência hídrica e energética. No fundo, aqui esta eficiência de recursos, nós englobamos tudo lá dentro. E também, eventualmente, criar novas ideias de negócio, novos modelos com base nesta dinâmica que nós achamos que pode ser útil e pronto, a ideia deste projeto ao longo dos próximos 2 anos é melhorar darem-nos apoio na elaboração de novas propostas de projetos europeus, porque vão haver novas candidaturas e no fundo estamos a comprometemos a fazer então ciência cidadã, ou seja, citizen research, aumentar também o awareness of circular economy, porque acho que ainda há algum desconhecimento por parte de uma parte da população, o que é isto da economia circular, porque é que serve. Então, aqui o objetivo também é darmos esse conhecimento, aumentar seja, melhorar o conhecimento da população em geral e desenvolver novos conceitos. O impacto da região, pronto, nós esperamos que tenha algum impacto, nomeadamente nós vamos ter comunicação, vamos ter atividades de comunicação sobre a economia circular, prova de conceitos nos 2 tópicos, ou seja, no Sustainable Mobility e no Material, aqui está Material Reuse, isto aqui há algumas gralhas ao longo no fundo era Resource Efficiency, e depois também o Student as Citizens and Stakeholder Awareness, e criar então novas ideias, novos modelos de economia circular. Isto é o que eu tinha aqui para apresentar. Só para terminar, dizer que este processo de envolvimento de 6 países culturalmente diferentes é um desafio. Nós estamos em estados de maturidade diferentes no que toca à economia circular. Temos conhecimentos também diferentes porque somos pessoas de áreas distintas e às vezes as reuniões são um desafio porque, apesar da barreira linguística, há uns que falam melhor inglês que outros. Nós vamos mais ou menos entendendo, mas depois há alguns desafios do ponto de vista relacional, cultural, que são interessantes, que nós estamos a tentar conciliar tudo isto, e pronto, basicamente é isto. Estamos a fazer o nosso melhor e acho que estamos no bom caminho. Era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado. Obrigado, Nelson. Dava a palavra ao Rui Madeira para falar da contribuição humana para a inteligência artificial. Ok, olá, viva, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir, não estão? Espero eu, sim. Ok, então, à semelhança do Nelson, deixa-me também fazer aqui uma partilha
e depois então começa o relógio a contar o tempo. Ok, eu julgo que estão a ver agora, não é? Sim, ok, muito obrigado. Pois bem, então, bem, a Susana já fez aí uma introdução, não é? Muito valiosa, porque poupa aqui algumas coisinhas que pudessem ser ditas. Portanto, eu fui convidado aqui para dinamizar a rede para aquilo que foi chamado de Human Contribution to Artificial Intelligence, o que à primeira vista parece um pouco estranho, não é? Porque andamos com uma de inteligência artificial de já há umas décadas, mas nos últimos anos tem-se falado tanto, é um tópico super quente, é algo que já passou daquilo que é a minha área, a nossa área de informática, da computação, já passou para a sociedade. Portanto, hoje em dia, nos meios de comunicação, nas redes sociais, já ouvimos qualquer pessoa falar sobre isso, até porque as pessoas habituaram-se a usar aplicações que por trás têm algoritmos de inteligência artificial e acabam já por ir ouvindo e percebendo que há alguma coisa assim de extraordinário, especial ou mais creepy acontece por trás. E, portanto, nós pensamos sempre como é que é a contribuição da inteligência artificial para a sociedade, não é? Para os humanos. Mas aqui isto está um pouco, digamos, está invertido, exatamente porque nós não queremos chegar, talvez, a uma dimensão em que temos uma espécie de exterminador implacável, em que as máquinas, com a sua inteligência artificial, tomam conta do mundo. É muito importante nós percebermos como é que realmente humanos e máquinas devem colaborar e como é que nós devemos contribuir enquanto humanos para, por um lado, controlar, supervisionar, limar arestas, etc. Portanto, esta rede, e aqui já agora, também aproveito para vos dizer que eu vou sobretudo falar sobre a experiência ao longo destes meses no projeto, mais do que ir aqui a alguns aspectos mais técnicos ou do projeto, irei aflorar, mas será um pouco a experiência. Portanto, esta rede, obviamente, baseia-se naquilo que são os princípios, daquilo que é a missão do Eudras, a intenção de termos co-ideação, co-criação de soluções baseadas numa investigação orientada à missão, baseada nos desafios que vêm da sociedade, muito centrado no humano, lá está fazendo aquilo que é o citizen science, aplicando a citizen science. É óbvio, não é, que esta rede também se baseia nisso e sem dúvida que é uma missão muito importante e muito interessante. No nosso caso, obviamente, utilizando inteligência artificial, não é? Portanto, sobretudo tentando encontrar soluções ou nas quais, digamos que a inteligência humana e a inteligência artificial possam coabitar em harmonia, estejam bem contrabalanceadas para que, na verdade, depois não tenhamos algo que é soluções super mega inteligentes, mas que, na verdade, pouco ou nada ajudarão as populações, pouco ou nada ajudarão naquilo que são os desafios da sociedade. E isso é que é importante aqui. Temos este desenho de algo que seja realmente muito útil e, obviamente, primeiro está aquilo que é a sociedade e depois então a inteligência artificial por si, apenas por si. Esta rede consiste não apenas em investigadores, mas também, e são investigadores, tal como o Nelson disse, com backgrounds diferenciados, mas também contamos com stakeholders que representam cidadãos, que representam a sociedade e também estudantes. E sobretudo para aquilo que vem a seguir. Os primeiros meses não foi tanto assim, apesar de também já envolvemos, mas será mais assim no futuro. Obviamente que temos aqui um campo de interesse comum, que será o uso de inteligência artificial, portanto, soluções que sejam, digamos, consideradas smart, não é? Inteligentes, usando tecnologias digitais, portanto, tecnologia existe há muito tempo, mas estamos a falar aqui de tecnologia digital, e que seja aplicada em diferentes campos da sociedade. Nós vamos começar pela agricultura, portanto, definimos isso, eu já vou passar a explicar o porquê disso. A equipa, eu não tenho aqui um slide tão bonito quanto o Nelson tinha, portanto, o Nelson agora, isto de ser o segundo, trouxe-me aqui uns problemas, porque não tinha aqui fotografias, mas também eu julgo, enfim, também não fazia grande diferença. Temos ali o Thorsten, que tem, de alguma forma tem liderado, tem dinamizado ou tentado, nós consideramos que nos primeiros meses seria ele aquilo nós chamamos de spokesperson, mas digamos de alguma forma o líder tem que dinamizar aqui a equipa.
temos o David, da Bélgica, aquele tipo Rui é de Portugal, do IPS, e temos o Kalin, da Roménia. Juntamente com o Alves, está ali vermelho, fomos os 5 que desde o início trabalhámos sempre na rede. Sobretudo o Alves, eu, o David e o Thorsten. O Kalin um bocadinho mais na penumbra, mas depois a pouco e pouco também se foi envolvendo mais. Do lado da Hungria, já passado algumas semanas, ou eu diria até uns meses, é que tivemos alguém para entrar para a equipa, porque foram vários os nomes, tivemos uma pessoa, depois outra, nem vale a pena colocar aqui os nomes, porque nada contribuíram, e desde maio, junho tivemos a Esther a trabalhar connosco. Portanto, só para verem que é um processo complicado. Mesmo, por exemplo, em Via, nós temos aqui o Oscar que substituiu o Alves, porque o Alves teve um problema, teve que ser substituído, e depois perdemos ali algum tempo, algumas reuniões, a fazermos um ponto de situação ao Oscar, a explicar tudo, o que é que já estava decidido, e portanto não é fácil. E não é fácil porquê? Porque tem a ver com aquilo que o Nelson disse, diferentes backgrounds, diferentes culturas. Nós não nos conhecíamos, portanto, nós quando fazemos um projeto europeu, regra geral fazemos com pessoas que de alguma forma já colaborámos, temos uma ideia, temos alguns pontos em comum, sobretudo o core da equipa, temos interesses muito, muito em comum. Aqui é um pouco mais difícil, porque temos interesses um bocado divergentes, obviamente temos aqui algo que acaba por nos unir, mas com esses backgrounds diferenciados, não nos conhecemos e não foi fácil. Portanto, é um desafio, mas também é um desafio extraordinário. Se depois conseguimos fazer alguma coisa, eu diria que o prazer ainda será muito maior. E a festa terá que ser ainda muito maior, como é óbvio. Inicialmente nós planeámos aqui algo, repare, isto é apenas o início, se vocês virem bem aqui em cima, eu só pus isto para vocês perceberem. Começámos por isto, e nesta fase éramos sobretudo 4 a trabalhar nisto. Portanto, o Thorsten, como eu disse, o David, o Alves e eu próprio, a desenhar aqui, digamos, atividades, adicionar researchers e stakeholders, procurar, identificar qual é que era a expertise que nos faltava, o que é que nós podíamos convidar para depois, quando isto começasse a entrar em velocidade de cruzeiro, para nos ajudar. Enfim, encontrar algumas unidades curriculares que fossem mais direcionadas para isto que nós iríamos fazer, e então tivemos de fazer aqui um plano, tal como as outras redes também o fizeram. Foi muito, eu diria que não foi fácil, parece que até pode ser, mas não é nada fácil, porque tivemos que perceber o que é que seria para fazer, o que é que devíamos envolver, o que é o Citizen Science, etc., que nós, na verdade, aplicávamos em projetos, mas que, enfim, tínhamos que aqui aplicar de forma um pouco mais formal. Portanto, isto não foi fácil. Nós agora vamos ter que voltar a redesenhar o plano para aquilo que aí vem, e vamos ter que trabalhar sobre isto e tentar perceber que algumas coisas não surtiram efeito, outras até surtiram. Enfim, em termos de metodologia de trabalho, como é óbvio, ainda por cima em termos de pandemia, havia aqui alguns momentos presenciais que estavam planeados, mas perdemos. Até agora ainda não foi possível termos esses momentos, o que significa que, e agora vou começar aqui pela parte baixa do slide, o que significa que, tal como todos vocês, tivemos que usar o Teams, o Zoom, ali o Mural, não sei se alguns de vocês já usaram para podermos fazer algum trabalho colaborativo em termos de design. Aqui o CryptPad, que na verdade substitui o Google Drive ou o OneDrive, para podermos trabalhar colaborativamente em documentos, neste caso é um documento de texto, digamos, algo similar ao Word. E foi tudo feito assim. E o que é que nós tivemos? Bem, enfim, no início decidimos ter reuniões regulares, semanalmente, pelo menos uma reunião semanal, para podermos ir desbravando caminho, tentar conhecer-nos uns aos outros. As primeiras semanas foram sobretudo isso, tentar perceber o que é que tínhamos em comum, o que é que poderíamos fazer. Depois convidámos algumas pessoas de fora para virem às nossas reuniões, alguns stakeholders, empresas, etc., para podermos fazer alguns debates, para digamos, nos ajudarem, por um lado também, a tentar focar mais aquilo que seria a nossa missão. Nas reuniões regulares, talvez já 4 ou 5 de nós estávamos sempre presentes. Depois, o que é que tivemos? A partir do final de maio, início de junho, tivemos que fazer mais reuniões. Portanto, tivemos que intensificar um pouco o trabalho para preparar aquilo que seria o primeiro Living Lab, o primeiro evento, que decorreu depois mais ou menos uma semana e meia, em junho. Foi algo muito intenso, onde nós convidámos os stakeholders para discutir aquilo que nós tínhamos previsto como sendo a área de atuação inicial.
estudantes, alguns colegas, portanto, investigadores, por exemplo, aqui do IPS tiveram presentes mais 2 ou 3 investigadores, alguns parceiros também, digamos que, digamos, colegas ou empresas interessadas que nos podiam aportar aqui algo mais, mas que não estavam inicialmente na nossa lista dos stakeholders, etc. Eu peço desculpa por interromper, mas o tempo já foi ultrapassado. Portanto, ok. eu pedi para acelerar um bocadinho. Tá bom, obrigado. Enfim, aqui o julho foi muito intenso para desenharmos uma proposta interna de projeto e agora o setembro está a ser difícil porque, digamos, o retorno é sempre complicado para voltarmos a estar, mas vai ter que acontecer agora. Tem sido um bocadinho assim aos solabeiros. Inicialmente, nós identificámos aqui algumas áreas de intervenção. Tínhamos aqui em termos da saúde, aquilo que é o Active Living, Active Aging, agricultura, Indústria 4.0, cidades inteligentes e algo também que é aquilo que é o comportamento moral, porque tínhamos aqui um parceiro que estava a trabalhar nessa área. Tentámos identificar quais eram aquelas em que podíamos ter mais interesse, ou interesse em termos de investigação, ou porque tínhamos stakeholders na nossa área que poderiam ter interesse. Em paralelo, fomos trabalhando nas duas vertentes. Acabámos por, como podem ver aqui, decidimos por avançar para a agricultura. Então, para o primeiro Living Lab, nós decidimos fazer o quê? Tentar trabalhar naquilo que são as soluções inteligentes para uma agricultura mais autónoma, automática, sustentável, preditiva. Inicialmente, achávamos que era interessante trabalharmos na vinha, portanto, e na produção de vinho. Foi por aí que nós começamos. Há aqui mais algumas, digamos, subcampos da agricultura em que podemos trabalhar e acabámos então por ir por aí porque tínhamos stakeholders tanto na Áustria como em Portugal que poderiam trabalhar nessa área. Na Áustria tínhamos aqui a Wein&Hopst Klostenburg, algo assim, e aqui em Portugal tínhamos a VIP também muito interessada em trabalhar connosco. Com isto, tivemos então o primeiro Living Lab e daí surgiu aqui o nosso projeto, que será o projeto para os próximos anos, e ao qual nós chamamos Multisense, Multisensor Monitoring for Smart and Sustainable Farming in Europe. Neste caso, tentar portanto, fazer uma prevenção daquilo que são as doenças das plantas, antes de, portanto, com alguns dados, perceber a atuação que podia ser feita, e já estou mesmo a terminar, Susana, contribuir aqui para uma otimização em termos daquilo que é a utilização de recursos, por exemplo, na irrigação, na fertilização, ou até recursos humanos. E aquilo que se pretende realmente é reduzir os custos, digamos, daquilo que é dos agricultores, das empresas, também dos custos necessários, mas também minimizar aquilo que é a pressão nos ecossistemas. E porquê? Porque aquilo que nos interessa é realmente ter, digamos, uma agricultura mais smart, uma agricultura de precisão, que seja também sustentável e também mais orgânica, portanto, uma agricultura mais biológica, começando, e neste caso particularmente na indústria do vinho, mas não só. Portanto, há aqui muitas soluções em que nós vamos trabalhar que podem ser aplicadas noutras culturas dentro da agricultura. E é isto, portanto, estamos abertos para, eu vou saltar só aqui no slide, e estamos abertos para a participação, quem tiver interesse nesta área, e não necessita de ser da computação, não necessita de ser de engenharia informática, portanto, nós vamos estar abertos à participação nos próximos tempos. Obrigado. Obrigado, Rui. Eu passo agora a palavra ao professor Eduardo Cruz para partilhar um bocadinho o trabalho que foi feito na área do Wellbeing and Aging. Boa tarde, peço desculpa só aqui, penso que estão a ver. Pronto, eu considerando, digamos, o tempo disponível dos 8 minutos que tinham sido adiantados e também considerando que era essencialmente para trazer aqui a experiência de trabalho do último ano, eu acabei por trago só aqui um slide de resumo de 5 aspectos que me pareciam importantes partilhar aqui com todos os colegas. Pronto. A Susana já fez aqui um enquadramento, portanto nós estamos a falar da rede de envelhecimento, de bem-estar e envelhecimento,
E dentro desta rede, a primeira palavra que eu gostaria de dizer é sobre o projeto, ou seja, eu pessoalmente identifico-me bastante com, digamos, o texto que existe sobre a ELDAS no global, não é? E em particular também sobre aqui o Work Package 4. E identifico-me ao nível de um conjunto de princípios e valores que estão, digamos, implícitos também nesse texto. Portanto, relativamente ao projeto, eu acho mesmo que é um projeto muito importante e que nos pode trazer aqui mais valias futuras pronto, a vários níveis. Isso era o primeiro aspecto em termos de enquadramento que eu queria, a primeira nota que eu queria deixar. Depois a segunda tem a ver com a equipa e pronto, e acho que o Nelson e o Rui já falaram bastante sobre a dificuldade pela diversidade e a questão dos diferentes backgrounds, né? Já falaram das dificuldades que sentiram nas dinâmicas das equipas, portanto aqui também não é diferente. Aqui na saúde tem algumas particularidades, acho eu, porque por exemplo, a Hungria tem uma temática muito, muito específica, não é? Que é a ciência da nutrição, e depois há cerca portanto, das 6 instituições, 3 não têm qualquer relação, digamos, com a área do bem-estar e envelhecimento, portanto, e outras 3 têm, quer dizer, há aqui algumas dificuldades adicionais que depois podemos também falar mais tarde sobre isso. Mas sobretudo da equipa eu queria dizer o seguinte, que é bastante diferente nós estarmos a ter pessoas com backgrounds muito diferentes para identificar respostas inovadoras a um desafio, portanto isso é uma questão, digamos, é uma perspectiva. Outra coisa completamente diferente é pegar em pessoas com backgrounds muito diferentes para definir um interesse comum. Pronto, e essa tem sido a grande dificuldade. E de tal forma tem sido a grande dificuldade que portanto, a minha opção não foi aqui trazer todo o trabalho que foi desenvolvido, mas este grupo fez cerca de 30 reuniões em 7 meses, não é? E basicamente, no que diz respeito a identificar interesses comuns, nós estamos neste momento exatamente como estamos no princípio, ou seja, sem conseguir identificar interesse comum. Portanto, esse é o primeiro aspecto que eventualmente é importante realçar. Depois, queria também dizer que em termos do plano de trabalhos, não é? Portanto, o plano de trabalhos foi extremamente difícil de concretizar, extremamente exigente, com múltiplas e múltiplas tarefas, o que na minha perspectiva também dificultou bastante nós temos aqui tempo para construir a equipa, não é? E para nos conhecermos melhor, porque estamos sempre preocupados com a resposta às tarefas seguintes, não é? E, portanto, não tendo sido capazes, enquanto grupo, de identificar interesses comuns, e, portanto, nós tentámos múltiplas estratégias, não é? Mas, de facto, não tendo sido capazes de identificar interesses comuns e temas comuns, nós começámos, quer dizer, ir um bocado atrás do prejuízo, não é? Portanto, e foi extremamente difícil realizar, por exemplo, o Living Lab, extremamente difícil dar resposta depois de todo o plano de trabalhos que era preciso dar resposta. Pronto. Relativamente à experiência, pronto. Por um lado, a experiência é um bocado agridoce, né? Ou seja, há aqui uma quantidade de aspectos muito importantes, portanto, as pessoas estiveram nas reuniões, portanto, de uma forma consistente, todas as pessoas dos 6 países estiveram nas reuniões. Foi importante do ponto de vista, digamos, mais da internacionalização, do ponto de vista mais cultural, há aqui uma quantidade de aspectos que foram importantes, mas há aqui particularidades que não podem ser, quer dizer, que nós temos que as compreender melhor, também para que isto resulte melhor, não é? E algumas particularidades são, por exemplo, do projeto que nós chegámos no final, que é sobre uma ideia de ginásio virtual, em que há recolha de dados em 3 laboratórios. Né? A recolha de dados em 3 laboratórios de 3 países diferentes implica um trabalho muito exigente, calibração dos laboratórios, de forma a que todos os dados, digamos, possam ser considerados válidos depois na leitura final. Não é? Por exemplo, as questões das comissões de éticas, quer dizer, se nós recorremos a utentes, cada país tem procedimentos e regras completamente diferentes uns dos outros, o que dificulta bastante aqui, portanto, qualquer procedimento de recolha de dados. Por exemplo, as pessoas têm níveis de experiência sobre projetos de investigação, portanto, há pessoas sem qualquer experiência ao nível da investigação,
sem qualquer tradição, portanto, isto cria aqui também dificuldades adicionais no grupo. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que também, de alguma forma, justificam a nossa dificuldade em encontrar essa tal temática. E para concluir, passados esses 7 meses, quer dizer, o resultado, ou seja, se nós olharmos para o plano de trabalhos que estava estabelecido, não há dúvida que o grupo conseguiu, no fundo, desenvolver todos os processos que já foram aqui apresentados pelo Rui e pelo Nelson. Portanto, nós conseguimos, digamos, fazer todos os passos que estavam planeados, conseguimos no final chegar a um projeto, mas se olharmos para a ambição do Eutros, que é de facto identificar um nicho ou uma área de sustentabilidade futura em que a Eutros se possa afirmar como um parceiro diferenciado na inovação e no conhecimento que produz, eu tenho que dizer que os resultados ficam muito aquém do esperado, não é? Muito aquém do esperado. E na minha perspectiva é preciso repensar aqui algumas questões de estratégia, não é? E, por exemplo, é preciso alargar estas atividades de outros a muito mais colegas, não é? Porque há aqui uma questão que é, como nós não conseguimos identificar um tema comum, acabamos por adotar projetos que já existem em outras instituições, não é? E tentar de alguma forma enquadrar as 6 instituições neutras nesses projetos, que foi o que acabou por acontecer, não é? Nós acabamos por adotar um projeto que já existia de St. Polden, da Áustria, e tentar de alguma maneira perceber que mais valia havia em cada instituição para ser possível tornar esse projeto, em vez de ser um projeto, digamos, mononacional, ser um projeto internacional e alargado aos 6 países. Portanto, e eu temo que isso vai acontecer no futuro, quer dizer, eu temo que esta dificuldade se vá manter no futuro, porque há aqui uma grande limitação, na minha perspectiva, na forma como o projeto Eutros foi construído, que é a obrigatoriedade das 6 instituições serem parceiras no projeto. Pronto, nesta área do bem-estar e envelhecimento, com tanta diversidade e quer dizer, é muito difícil nós conseguirmos construir um projeto onde caibam estas seis instituições, pelo menos com os 6 colegas que estão no grupo, não é? Pronto, e eu sei que basicamente, pronto, não trouxe aqui o trabalho que tem sido desenvolvido, trouxe aqui mais a minha experiência e, portanto, mas acho que é importante também partilhar convosco essa experiência. E isso era tudo o que tinha para dizer hoje, Susana. Muito obrigada, Eduardo. Penso que foi agora aqui mesmo um terminar muito bom, que faz a ponte exatamente para o que o Luís penso que terá a dizer. Eu vou passar a palavra ao professor Luís Coelho, que é o coordenador internacional do Work Package 4, que é o que diz respeito à investigação. Luís, muito obrigado. Eu tenho aqui também uma apresentação que vou partilhar. Penso que já estão a ver a apresentação. Sim. Eu vou falar aqui muito rapidamente qual é a estratégia agora, principalmente para o segundo ano. Portanto, já foi aqui apresentadas as principais atividades, as principais dificuldades. Não é fácil, como já foi referido, colocar toda esta gente a trabalhar vindo de instituições diferentes, com backgrounds diferentes, com culturas diferentes, e por isso é que também a Comissão Europeia resolveu financiar estes projetos das alianças europeias, porque sabem, obviamente, que não é fácil e tem que haver bastantes incentivos para isso. Ora bem, em relação à estratégia para o próximo, principalmente para o próximo ano, portanto, o grande objetivo aqui no Work Package 4, portanto, neste Work Package 4 sobre investigação, é colocar mais investigadores a trabalhar entre si, vindos das diferentes instituições, das 6 instituições parceiras, em conjunto com stakeholders, resolvendo desafios que sejam desafios regionais, baseados em citizen science
e também envolvendo estudantes. Pronto, portanto, o que foi feito até agora foi, como nós vimos, em cada uma das 3 networks foi constituído um grupo. Este grupo, também como já viram, portanto, tem a participação de pelo menos um parceiro de cada uma das 6 instituições, envolve pelo menos o stakeholder, envolve pelo menos o representante dos cidadãos e envolve também estudantes. E este grupo, no fundo, é o grupo que sofreu mais, porque é o grupo experimental, o grupo que arrancou com todas estas atividades e, portanto, houve aqui esta grande dificuldade que já foi referida, mas agora com esta experiência, tentando aproveitar o que já foi feito, tentando identificar as dificuldades e tentando melhorar então todo o processo para resolver essas dificuldades, o objetivo agora é, em cada network, termos mais grupos. Pronto, e o objetivo deste segundo ano é, pelo menos, acrescentar um grupo a cada uma das networks, ou seja, no final deste segundo ano, em vez de termos 3 grupos a trabalhar, termos pelo menos 6 grupos a trabalhar. E para isso vamos, obviamente, ter que recorrer aqui dos nossos bancos, e por isso é que é muito importante fazer crescer os bancos dos researchers, os bancos dos stakeholders, identificar os tais desafios regionais entre todos, envolver estudantes. Ora bem, para ajudar a promover estes bancos, está a ser criada uma plataforma digital, onde vamos criar aqui os bancos dos investigadores, stakeholders, dos desafios e dos estudantes. Esta plataforma vai ser incluída na página web do projeto e, portanto, os objetivos desta plataforma é ajudar a crescer os bancos e, principalmente, torná-los visíveis. Pronto, visíveis não só para a nossa comunidade do IPS, mas também visíveis para as comunidades das 6 instituições da Aliança e também visíveis para o exterior. Pronto, e, portanto, o objetivo é, então, promover, ajudar no desenvolvimento do projeto EDRES, com este crescimento dos bancos, promover também, fora deste, a interação entre investigadores e estudantes com a comunidade regional, portanto, permitir aqui que os stakeholders da nossa região verifiquem quais são os investigadores, o que é que os investigadores andam a fazer e tentar entrar em contacto com eles, não é? Connosco, e promover então, identificar desafios e promover colaboração. E também o objetivo, com esta visibilidade dos bancos e com esta fácil interação com os bancos que estão na página web, tentar promover a colaboração entre investigadores das diferentes instituições parceiras, quer nas suas atividades de investigação, quer nas suas atividades de ensino. Eu, olhando para os bancos, tenho uma ideia, até esta ideia até pode não se enquadrar no EDRES, mas eu posso convidar esse investigador para comigo desenvolver uma atividade qualquer de investigação ou até trocar aqui alguma informação, ter alguma atividade de ensino, sei lá, dar uma ou 2 aulas à distância e, portanto, o objetivo destes bancos não se esgota só no EDRES, portanto, vai para além do projeto. Portanto, neste momento existe uma página inicial do Banco dos Desafios, que foi já criada como um exemplo, um teste. Eu vou aqui tentar abrir, vou provavelmente ter que voltar a partilhar aqui o ecrã na nova página. Deixa lá ver aqui se ele aparece. Agora não estou aqui a conseguir. Talvez não seja fundamental, Luís, nós temos um problema de tempo, era bom no final, depois podes enviar disponibilizamos o endereço. Exato. Isto... Eu agora... Ok, está aqui novamente, vou aqui partilhar outra vez a apresentação. Podem consultar, é apenas um exemplo, de qualquer maneira. Para as restantes páginas, para os diferentes bancos, já existem os drafts, portanto agora a empresa que trata do website está a carregá-los no website e, portanto, acaba por exemplo, temos aqui um pequeno exemplo de como vai aparecer a página para se registrar como investigador. Pronto, e, portanto, aqui vamos colocar alguns dados, não está aqui a página toda com os dados.
e depois de ser verificado se os dados estão todos corretos, esse investigador passa para os bancos e, portanto, fica visível. Portanto, aqui está o exemplo, há uma lista de investigadores com as suas fotografias, eu carrego e começo a ver aqui detalhes, portanto, faltam aqui, obviamente, mais detalhes, e pronto. E, portanto, o objetivo aqui é nós podemos facilmente identificar investigadores que possam colaborar connosco, possam colaborar com os stakeholders e, tal como vamos ter as páginas para investigadores, também iremos ter para os stakeholders, para os estudantes, para os desafios. Ora bem, em termos de estratégia para o segundo ano, portanto, como eu já disse, temos os primeiros grupos constituídos, a primeira geração, que apresentaram já aqui as suas atividades neste primeiro ano. Portanto, agora no segundo ano, estes 3 grupos vão dedicar-se no desenvolvimento do projeto interno que foi financiado pelo EDRES e, portanto, tem como objetivo, no fundo, ganharmos experiência no desenvolvimento de uma proposta e na colaboração no desenvolvimento de um projeto. Mas há um segundo objetivo para estes grupos, que é tentar agora fazer uma nova proposta para fundos externos. Portanto, no projeto está definido que, por network, temos que fazer 2 propostas por ano para fundos externos. Pronto, e, portanto, o objetivo aqui, que é pedido esta primeira geração destes 3 grupos, é identificar polos de diferentes programas de financiamento externo e depois de identificar, começar a desenvolver uma proposta. Pronto, o objetivo aqui é, até ao fim do ano, começar a desenvolver uma segunda proposta, neste caso para financiamento externo. Pronto, eu tenho aqui a sequência só para chamar a atenção, e já foi referido também, principalmente pelo professor Eduardo Cruz, que o objetivo agora para desenvolver uma nova proposta é voltar ao banco dos stakeholders e dos desafios, identificar desafios regionais ou, pelo menos, tentar aqui promover o aparecimento de mais desafios em colaboração com os stakeholders. Pronto, juntamente com as calls que existem nos programas externos, cruzando com os desafios, identificar um possível desafio que se enquadre num tópico de uma call, sem esquecer aqui o objetivo principal, que é envolver o Citizen Science e resolver problemas, desafios regionais. Provavelmente este primeiro grupo não tem todas as valências necessárias, ou até pode ter valências que não se enquadrem neste novo desafio e, portanto, provavelmente é necessário reformular os grupos. Para isso vamos recorrer aos bancos dos investigadores, identificar aqui investigadores que possam colmatar as falhas. Pronto, a partir daqui vamos depois tentar identificar unidades curriculares e estudantes que possam participar, vamos buscar outras entidades externas ao EDRES e às nossas instituições para ter o consórcio completo, fazemos a proposta, se tudo correr bem, temos o projeto para colaborar. Depois, para a segunda geração dos working groups, portanto, neste caso, o objetivo é preparar as bases para a constituição destes novos grupos. Para isso também, obviamente, vamos trabalhar para identificar mais stakeholders e desafios e citizens que possam aumentar quer o número de desafios para podermos selecionar os mais adequados, quer a própria qualidade dos desafios. Ao mesmo tempo é necessário depois cruzar os desafios identificados que sejam interessantes com os tópicos das calls, portanto isto aqui é um trabalho que é um trabalho um bocado duro fazê-lo. Para isso vamos tentar arranjar aqui uma estratégia, que era uma primeira fase, haver alguém do IPS, provavelmente da WIDE, que faça aqui uma triagem exaustiva das calls para verificar quais são aquelas que se possam enquadrar nos desafios identificados. Depois há aqui uma segunda triagem da equipa que coordena o Work Package 4, que faz uma segunda triagem para tentar identificar os mais relevantes dessa lista, e depois entrega-se essa segunda triagem aos working groups que já existem da primeira geração para, neste caso, ajudar a fazer, digamos, uma última seleção e também ajudar a procurar, identificar investigadores que estão nos bancos e que sejam das suas instituições ou até, inclusive, identificar entidades externas que costumam colaborar. E, portanto,
o objetivo aqui é haver esta ajuda dos primeiros grupos para criar os segundos grupos. O Luís, faltam 5 minutos para acabar o ciência e era bom que as pessoas conseguissem pôr ainda algumas perguntas, mas não é importante o que estás a dizer. É rápido, é já 2 slides. Pronto, e portanto o objetivo é então criar estes segundos grupos até início de março. Porquê até início de março? Porque em março vamos ter os segundos Living Labs e portanto os segundos Living Labs acabam de ser uma boa oportunidade para que estes grupos desenvolvam a sua primeira atividade. Pronto. Eu também tenho aqui depois o fluxograma, mas também é fácil perceber que foi aquilo que eu tinha dito. E para concluir, portanto, é importante que os nossos investigadores se inscrevam nos bancos, abrindo a possibilidade de virem a participar assim nas atividades WEDEX, mas também, como nós vimos, noutras colaborações diretas com investigadores das outras instituições parceiras. Portanto, aquela visibilidade das páginas web irão ajudar nesta promoção. Sugere-se também aos investigadores que se inscrevam nos bancos, que tentem procurar stakeholders com os seus contactos, que discutam com eles desafios regionais ou tentem encontrar desafios regionais e depois os stakeholders que se enquadrem nesses desafios regionais e que os tragam para o address. Portanto, podem depois também inscrever esses desafios nos bancos dos challenges. E sugere-se também, ao mesmo tempo, que os investigadores inscritos nos bancos identifiquem oportunidades de financiamento externo, por exemplo, do programa Horizon Europe, mas também há muitos outros, que se enquadrem nos desafios regionais e os tragam para o Pronto, tem aqui o link para o Horizon Europe e, portanto, o objetivo aqui é que os investigadores também tentem entrar dentro do address através destes bancos, sugerindo também novos desafios, novos stakeholders. Não é? Portanto, há aqui 2 formas de entrar. Uma é desta forma, a outra é ao contrário, portanto, é nós precisarmos de uma determinada competência para desenvolver um projeto cujo desafio já foi identificado e o qual também, e depois vamos perguntar àquele investigador que tem aquela competência se quer ou não participar. Pronto, e basicamente é esta a minha apresentação sobre a estratégia neste curto espaço de tempo. Obrigado. Obrigado, Luís. Aliás, obrigado a todos. Nós estamos aqui com um problema, falta 2 minutos para o final do Ciência, mas eu acho que, assim como todos sentimos necessidade de falar um bocadinho mais, porque realmente foi uma experiência longa deste ano e mais que longa, foi muito intensa. E para partilhar um bocadinho o que aconteceu, realmente é preciso mais tempo. Mas eu também calculo que quem esteja a assistir que queira fazer perguntas e não queria tirar mesmo essa oportunidade. Portanto, eu ia propor estender o Ciência à Conversa mais uns 10, 15 minutos, de forma a que se consigam colocar pelo menos algumas questões. Também já sabem quem são as pessoas, portanto, se não conseguirmos colocar todas aqui, poderemos fazer depois de uma forma mais informal, antes de concluir. Portanto, eu pedia-vos para quem tiver alguma questão que queira colocar aos colegas, eu tenho a certeza que todos devem ter, que tomem a iniciativa. Pode ser oralmente, eu acho, ou também pode ser através do chat, como preferirem. Portanto, agora o ecrã é de todos vós. Bom, primeiro agradecer-vos a apresentação, pelo menos para quem tem estado um bocadinho de fora do processo. Deu para perceber um pouco como é que as coisas foram andando e foram acontecendo no primeiro ano. A minha questão é um bocadinho, não tanto enquanto investigadora, mas mais como coordenadora de um CIPES 2. Portanto, gostava de perceber, se conseguirem explicar, ou se tiverem alguma ideia nesta altura do campeonato, como é que vamos, ou se pretendemos fazer alguma articulação entre a EUDRES e os CIPES 2, numa estratégia mais institucional, ou se ficaremos numa perspectiva de movimentação individual, de que os investigadores dos CIPES 2 se registram no Bank of Researchers e que iniciam movimentações. Isto era uma pergunta, desculpem lá. Tenho outras 2 perguntas.
Para quem já se inscreveu no quem já enviou os dados para o Bank of Researchers, se é preciso voltar a registar-se na plataforma, isso era uma informação que eu depois gostava de passar internamente aos nossos colegas do CIAS. E a terceira pergunta tem a ver com os projetos que vocês apresentaram agora, e em concreto a pergunta é para o Eduardo, não é? Pronto, eu percebi que há uma equipa estabelecida das 6 instituições com alguma dificuldade, e a questão é saber como é que agora, se há a ideia de integrarem pessoas, nomeadamente da saúde, nesta equipa, ou se já está fechada, ou se vamos ponderar só integrar pessoas no second round, não é? Nos projetos novos que vierem. Desculpa lá, foram 3 perguntas, mas já me calei. Vou tentar responder às duas, parece, às duas primeiras. A EUTRES é um projeto de instituição portanto, do Politécnico, portanto não é exclusiva dos CIPs. Qualquer investigador do Politécnico pode se inscrever no Bank of Researchers, portanto não é exclusiva. Com certeza que, estando no CIPs, vão tendo informações mais a miúdo, porque cada vez que há reunião de coordenadores, geralmente fazemos uma atualização, etc. Mas qualquer pessoa se pode inscrever no Bank of Researchers e é bem-vinda. Quem já se inscreveu está inscrita, não perdemos, tomamos muito boa nota e, portanto, serão chamados. Nós até agora não tivemos poucas oportunidades para chamar, portanto, convidámos para participar no mercado nos mercado de investigadores e no mercado dos stakeholders que decorreu durante o primeiro Living Lab. E chamámos também colegas para avaliar os projetos que tinham sido submetidos. Portanto, os referees foram escolhidos dentro do Bank of Researchers. Mas quem já lá está, já está. Portanto, à medida, como o Luís teve o cuidado de explicar, portanto, à medida que forem surgindo oportunidades, sempre que for preciso alguém de uma determinada área, o primeiro sítio onde se vai consultar é sempre no Bank of Researchers. Quanto ao projeto, se calhar passava a palavra ao Eduardo. Este projeto em concreto, né? Portanto, respondendo à Célia, eu conto não participar no projeto. Porquê? Porque pronto, eu não tenho competência nas áreas deste projeto, portanto não sou uma mais-valia para a equipa, né? Portanto eu conto que haja outras pessoas a serem envolvidas dentro do IPS para este projeto. Pronto, isto e vale a pena explicar, porque havia dentro deste grupo de 6 instituições e dos colegas que lá estão, há assim uma ideia que eu acho um bocado esotérica, que é: vamos todos agora ficar expertos em biomecânica, pronto, ou seja, vamos usar a eles para de repente, ao fim destes anos todos e do trajeto individual de cada um, fazer uma coisa agora completamente absurda e fora. Portanto, mas esta é a perspectiva de alguns colegas que lá estão, não é? Portanto, a perspectiva é que seja centrado no grupo dos 6 colegas e não centrado em quem tem competências ou não tem competências para o projeto. Isso não pode ser, obviamente, senão isto é um projeto que não serve, quer dizer, não sei se me estou a fazer entender, não é? Portanto, como o projeto derivou para questões laboratoriais e biomecânicas, obviamente eu não tenho competência aí, portanto eu não posso participar no projeto. Tem que ser alguém dentro do IPS que tenha essas competências. O objetivo do projeto, Eduardo, e ainda bem que tocas nesse ponto, portanto, os projetos têm que ser interdisciplinares, portanto, mesmo que seja um projeto em biomecânica, há de ter atividades em que não sejam biomecânicos e expertos em biomecânica a desenvolvê-las. Portanto, não é o objetivo agora as pessoas terem que mudar de área e fazer um projeto unidisciplinar com pessoas que não são da área. Isso não faz sentido, não é? É tirar-se partido da visão de cada um, que são visões complementares, para fazer um projeto. Susana, se não se consegue com estes 6, é o que tu dizes, portanto pode-se ir buscar, mas sempre com o cuidado, e isso é de caráter obrigatório, ser um projeto pluridisciplinar, portanto não vale irmos buscar biomecânicos das 6 instituições e fazer um projeto tradicional, não é? A minha pergunta era exatamente nesse sentido, se prevêem e como é que prevêem integrar pessoas na equipa, tendo em conta as suas competências. Não estava a dizer que agora vamos todos perceber de biomecânica, não é? Não, mas Célia, peço desculpa de voltar a isto. Se calhar não fui clara na pergunta. Não, eu peço desculpa, mas eu estava a insistir nesta explicação e estava a usar a questão da biomecânica
para tentar ilustrar sobre as diferentes visões que existem sobre a investigação, não é? Portanto, ou seja, dentro do grupo tens pessoas que acham que agora é a altura de começar a saber e a contribuir de repente para um novo tema. Pronto, e isso é obviamente algo que não tem futuro, não é? Como é óbvio, não é? Agora que de repente a gente descobre muitos já andam a trabalhar há muitos anos, não é? Mas pronto, mas esta é a perspectiva de muitos colegas que estão nesse grupo. Era só ilustrar este aspecto. Não sei se vou só aqui acrescentar uma coisa. A constituição das equipas normalmente é feita quando estamos a desenvolver as propostas. Pronto, e, portanto, neste momento, em termos abstratos, as equipas estão fechadas. Okay. Agora, pode haver aqui pequenos ajustes, não é? Que nós na proposta não conseguimos prever tudo, há sempre algumas alterações, até mesmo às vezes durante o desenvolvimento do projeto percebe-se que falta ali uma competência que nós não... Pronto, portanto, excepcionalmente pode-se vir pedir pessoas dos bancos para trabalhar nestes projetos, mas há de ser só em termos de exceção. Pronto, a resposta é essa, Luís, sim, a que eu pretendia. Eu estava a pensar, portanto, há aqui questões que eu estou a colocar, que estou a pretender recolher informação para partilhar com os meus colegas, não é? Claro. E, mas portanto, é para perceber um bocadinho se, havendo interesse da parte de colegas que possam já estar registados ou, no fundo, motivar para o registro no Bank of Researchers, que pudessem ter interesse em participar no projeto. Portanto, assim sendo, orientamos-nos sobretudo para o second round. Sim, okay. sim. Mas e aí sim os centros podem ter um papel importante, porque entre os nossos centros nós discutimos, sabemos o que é que cada um faz, quais são as suas ideias, os contactos que têm lá fora e aí podem promover, quer dizer, e pode até vir uma ideia já bastante consistente do centro, dizer, ok, nós temos estes investigadores, temos estes stakeholders, temos esta ideia, gostávamos de avançar para uma proposta. E o address tem, a base do address é esse mesmo, neste caso o Work Package 4, é ter ali uma plataforma que nos ajuda a desenvolver em conjunto propostas para depois ter financiamento no futuro. Ok, muito obrigada. Obrigado. Queria só chamar a atenção para não ficarem muito presos a estes 3 projetos, porque estes são os 3 primeiros projetos, não é? Portanto, como o Luís disse, os primeiros grupos, os grupos que arrancaram no ano passado, irão propor novos projetos ainda este ano. E vamos arrancar com novos grupos este ano. Portanto, a submissão de projetos é uma constante. É suposto submeter no mínimo 2 projetos em cada área por ano. E, portanto, há sempre espaço para ir enquadrando os colegas. Agora, se basta eu pôr o meu nome no Bank of Researchers e de certeza sou chamada, isso eu não consigo dizer, não é? Mas se eu não puser, não sou. e se puser, mesmo que não seja chamada para um projeto, serei provavelmente chamada para outra atividade ligada à investigação no EUDRES. E outra coisa que também é preciso, que eu gostava aqui de salientar, é que o projeto EUDRES, né, portanto, nós estamos aqui a falar de projetos no âmbito de um projeto grande. Este projeto EUDRES e este desconforto que todos sentem, se calhar o Eduardo verbalizou mais, mas eu acho que é um bocadinho comum a todos. É difícil, este primeiro ano foi muito difícil e o segundo ainda vai ser e o terceiro também, mas pronto, vai diminuindo. É porque nós estamos a desenvolver uma nova forma de fazer ciência, da mesma maneira que estamos a desenvolver uma nova forma de ensinar e da mesma forma estamos a desenvolver novas formas de inovar. Portanto, nós estamos ao construir esta Universidade Europeia, não é só juntam-se as instituições e agora somos uma instituição nova, não é só criar uma nova instituição, uma nova estrutura, é criar uma nova forma de fazer ensino, investigação, inovação, etc. E isto faz por tentativa e erro, portanto, nós sabemos o que é que queremos que seja interdisciplinar, queremos que seja internacional, queremos que seja com os cidadãos e que os resultados venham e se devolvam às regiões. Agora, a primeira iteração foi de uma forma, que foi o primeiro ano, com as dificuldades que se sentiram e com a experiência do primeiro ano, neste segundo ano já estamos a adotar uma estratégia um bocadinho diferente e isto de ano para ano vai afinando. Portanto, todo o projeto se baseia em resonating cycles. Portanto, quando chega ao fim, avalia-se e introduz alterações para começar um novo.
Portanto, isto, nada está fechado. Se me perguntarem se vai correr bem este ano, espero bem que não, porque não quer dizer que não inovamos nada, não é? Portanto, claro que nós vamos chegar ao fim deste ano e vamos ter continuado a sentir dificuldades e temos de certeza propostas de melhoria, e é isso que é pretendido. Eu estou a falar muito e não vos estou a dar tempo a vocês, desculpem. Não sei se há mais questões. Há uma pergunta no chat. Levantou. Há uma pergunta no chat, Susana. Da Carol Cibel. Obrigado. Qual o contributo? Alô, Susana, pensei que era mais rápido pôr ali pelo bate-papo. Está bem. Não estar a perder tempo, está bem? A criação, neste momento, foi um bocadinho a pergunta da Célia, não é? Não como centro, mas se calhar os centros podem ajudar a promover e a incentivar os investigadores que estão nos centros a participar. Portanto, a participação na EUDRES está aberta a toda a comunidade, não só aos centros, portanto não há aqui uma discriminação positiva para as pessoas dos centros, qualquer pessoa, qualquer docente, qualquer investigador pode participar. Agora, quem está nos centros acaba por estar sempre mais informado, não é? Porque nós, quando há reuniões com os centros, fazemos sempre um ponto de situação também da EUDRES. E os coordenadores, eu acho que o papel fundamental é irem passando a informação e irem incentivando os colegas e vendo, quer dizer, o incentivar não é concorre, não é? Portanto, é esclarecendo, manter os colegas a par do que está a passar, das oportunidades e pronto, e no caso de terem vontade, dar indicações ou pelo menos pôr em contacto connosco. A minha questão não era bem essa, é que eu percebi que estas 3 linhas, embora não tenha acompanhado muito perto, vocês tentaram que fossem multi e interdisciplinares, não é? Isso parece-me que são 3 linhas que têm isso em comum. Agora as novas, eu estou a perguntar pelas novas, porque disseram que iam abrir mais 3, e se é sobre as mais 3 e como é que nós, no fundo, podemos entrar com sugestões para essas mais 3, ou se já sabem quais são, ou se o Luís já sabe quais são. Era essa a questão. As 3 linhas são as mesmas, portanto, durante estes 3 anos, portanto, durante o projeto, depois podemos realmente vir a acrescentar mais, mas o que está delineado é que nestes 3 anos as linhas são sempre as mesmas: economia circular, contribuição humana para a inteligência artificial e bem-estar e envelhecimento. Nós vamos pôr mais grupos em cada uma destas linhas. Portanto, no ano passado cada tema só tinha um grupo a trabalhar e este ano vão começar a ter 2 grupos, ou eventualmente, se conseguirmos, até mais, não é? Portanto, nós queremos pôr mais grupos a funcionar e que os mais antigos vão suportando os novos. Ok, já percebi. Pensei que eram mesmo novas linhas, afinal são novos grupos dentro das mesmas linhas. Pois, ok, sim. Obrigada pelos esclarecimentos. Essas linhas estão definidas na proposta, não é? Portanto, desde o início até ao fim do projeto é manter essas 3 linhas, as 3 networks. Posso só colocar uma questão, e é sobretudo para o Eduardo, que é da linha que talvez me interessa mais, embora não saiba se ele está aqui, também estamos muito em cima da hora, não é? Bom, uma das coisas que mais se tem falado em relação aos idosos, e penso que isso é um pensamento comum e tem sido também o trabalho que eu tenho tentado fazer aqui nos últimos anos com a população idosa, nomeadamente através de um projeto do Santander, que é a questão da intergeracionalidade. Em vez de pensarmos na faixa etária dos idosos como pessoas sozinhas, segmentadas, isoladas, até porque o idadismo é um dos problemas que está aí. E então se a questão que eu queria colocar era se nestes novos grupos a questão da intergeracionalidade pode ser alguma coisa a ponderar. Sem dúvida, mas eu estou só a falar por mim, não é? Portanto, e esse aspecto até foi abordado em algumas reuniões que houve com a Câmara Municipal de Barreira, em concreto, e com a Câmara Municipal de Palmela, que manifestaram um grande interesse também em ser parceiros ativos aqui desta network. Pronto. O problema depois é que como a network tem uma obrigatoriedade de envolver 6 instituições parceiras, este tema não colhe interesse dessas instituições parceiras. Portanto, isso tem acontecido sistematicamente com vários temas, não é? Portanto,
como as instituições parceiras são muito diversas e muitas delas estão focadas noutras áreas completamente diferentes, pois é muito difícil. Quer dizer, nós encontramos desafios, encontramos stakeholders, mas depois não conseguimos que as instituições parceiras reconheçam estes temas como temas importantes para desenvolver. E esse tem sido o grande obstáculo. Eu aqui só vou acrescentar uma coisa, que é o seguinte. É o mesmo. Obviamente que esta dificuldade tem a ver um bocadinho mais com o facto de termos constituído estes primeiros grupos e estarmos agarrados para esse tipo de procura de novos desafios a estas pessoas destes grupos. E, portanto, o objetivo agora é tentar primeiro encontrar estes desafios, e a Carla identificou aqui um possível desafio, e depois, dentro de cada instituição, tentar encontrar pessoas que tenham competências nas áreas interdisciplinares, não quer dizer que seja exatamente nessa área, mas que áreas que possam integrar-se e desenvolver um projeto, e a partir daí constituir novos grupos. Pronto, portanto, esta preocupação do Eduardo é uma preocupação pertinente, mas é algo que vamos tentar ultrapassar, tentando alargar a nossa pesquisa a toda a instituição. E os bancos aí podem ser uma ajuda crucial, não é? Porque entre nós, sei lá, mesmo dentro do IPS, eu acho, ok, se calhar não temos ninguém nesta área e portanto o IPS não participa. Mas eu não conheço o que é que toda a gente faz, ninguém conhece tudo. Mas se formos ao banco e tiver alguém que afinal tem aquela competência, então afinal o IPS já tem condições de participar nesta ideia. Pronto, é uma dificuldade que nós temos, obviamente, e por isso é que o crescimento dos bancos é fundamental, mas vamos tentar ultrapassar essa dificuldade. Bom, eu adoraria continuar a discussão, aliás, acho que foi riquíssimo hoje e tenho mesmo pena de termos aqui este constrangimento de tempo, mas já passámos 18 minutos e haverá... pronto. Portanto, agradeço a todos, aos oradores que foram muito claros, eu acho que se fez aqui uma apresentação bastante completa e agradecer a todos os que estiveram a assistir. Se quiserem continuar esta discussão, estamos todos disponíveis, portanto, contactem-nos. Muito obrigada a todos. Obrigado.